Você não consegue mais agachar para pegar aquela panela que caiu no chão. Fica ali parado, olhando, pensando se vale a pena tentar ou se é melhor pedir ajuda. E quando ninguém está olhando, você se abaixa devagar, segurando em tudo que vê pela frente, fazendo força com os braços, porque os joelhos não aguentam mais o próprio peso. E levanta pior ainda, aquele esforço todo, aquela dor, aquela vergonha de precisar se apoiar, que nem criança aprendendo a andar. Você já não sai de casa como antes, inventa desculpa, diz que está cansado, que não está com vontade, que outro dia vai. Mas a verdade é outra. A verdade é que você tem medo. Medo de pisar errado na rua e o joelho ceder. Medo de atravessar a rua e não dar tempo porque você não anda mais rápido. Medo de ir na casa de alguém e ter escada. Medo de ser um peso, um incômodo, aquela pessoa que todo mundo tem que ficar de olho para não cair. E de manhã, quando você acorda, os primeiros passos são os piores. O joelho está travado, duro, doendo. Você precisa ir devagar, esperar ele destravar, fazer aquela careta que ninguém vê, mas que dói mais que a dor física. É a careta de quem está perdendo a liberdade, a independência, a dignidade de fazer as coisas sozinho. E você vai até o banheiro segurando na parede, pensando, como é que cheguei nesse ponto? Tem outra coisa que ninguém fala, mas eu vou falar. Você perdeu o chão. Não é só a dor, é a insegurança. Qualquer tapete, qualquer buraco, qualquer degrau virou um inimigo. Você olha para o chão o tempo todo, não olha mais para a paisagem, não olha mais para o céu. Vive de cabeça baixa, calculando cada passo, com medo de cair. E isso não é vida, isso é ir sobrevivendo, se arrastando com medo de viver. E sabe o que é pior de tudo? É ver os outros fazendo coisas simples que você não faz mais. Ver alguém brincando com o neto no chão, ver alguém subindo escada sem segurar no corrimão, ver alguém caminhando com confiança, com firmeza, com aquele jeito de quem não precisa pensar em cada passo, e você fica ali, quieto, sentindo uma coisa amarga subindo na garganta. Não é inveja, é tristeza, é saudade de ser quem você era. Agora escuta bem o que vou te dizer. Eu não tô aqui para te dar pena, nem para te vender milagre. Tô aqui porque vi gente demais sofrendo desse jeito e vi gente demais melhorando quando aprendeu uma coisa simples. O corpo foi feito para se consertar, mas ele só conserta se você der para ele o que ele precisa. E o que ele precisa não vem em caixa de farmácia, vem da terra, vem da cozinha, vem das coisas que nossos avós comiam e a gente esqueceu. Deixa eu te explicar uma coisa que aprendi vendo o corpo humano funcionar durante décadas. O joelho não dói só porque é velho. Tem gente de 60 que anda que é uma beleza. E tem gente de 50 que mal consegue se mexer. A diferença não está só na idade. Está no que vai corroendo por dentro. É uma inflamação silenciosa que você não vê, mas que vai comendo tudo aos pouquinhos. É como ferrugem. Você não vê ela comendo o ferro, mas todo dia ela vai avançando. E quando você percebe o estrago, o ferro já está fraco, quebradiço. E o que causa essa inflamação? A comida que a gente come hoje, óleo vegetal requentado, açúcar em tudo, farinha branca que vira cola dentro do corpo, sal demais. Tudo isso vai irritando o corpo por dentro. E o corpo responde com inflamação. E a inflamação come a cartilagem do joelho. Enfraquece o músculo, deixa o osso poroso. Mas tem outra coisa. O músculo que segura o joelho precisa de força para funcionar. E ele não tem força porque falta nutriente certo. Aí o músculo fica fraco, não responde direito quando o cérebro manda apertar, segurar, equilibrar. E você pisa, o músculo não segura e o joelho torce e vai doendo cada vez mais. Agora vou te ensinar o que você pode fazer. Não é complicado, não é caro, mas precisa de paciência e constância. E antes de mais nada, você precisa entender uma coisa. Se você toma remédio para pressão, para diabetes, para afinar o sangue, para qualquer coisa, não muda nada na sua rotina sem conversar com o médico que te acompanha. O que eu vou ensinar ajuda muita gente, mas tem que ser feito com bom senso. Primeira coisa, você pode fazer um chá que ajuda a acalmar a inflamação. Pega gengibre fresco, um pedaço do tamanho do seu polegar. Descasca, corta em fatias finas. Bota numa panela com 1 litro de água. Junto com o gengibre, você bota meia colher de chá de cúrcuma em pó, que é o açafrão da terra. E bota 2 cravos da Índia. Deixa ferver 5 minutos. Apaga o fogo e deixa tampado mais 10 minutos. Coa e bebe esse chá morno durante o dia. 1 copo pela manhã, depois do café. 1 copo no meio da tarde. Isso aí não é mágica. Mas o gengibre e a cúrcuma
Tem substâncias que podem ajudar a diminuir a inflamação que está comendo o joelho por dentro. Agora escuta bem. Se você toma remédio para afinar o sangue, como a AS, Plavix, Marevan ou aqueles anticoagulantes novos, esse chá pode aumentar o risco de sangramento. Se você tem gastrite ou refluxo, gengibre pode irritar o estômago. Se você tem diabetes e usa insulina ou comprimido forte, pode baixar demais o açúcar. Não estou dizendo que não pode. Estou dizendo que precisa conversar com o médico antes de fazer disso uma rotina diária. E não precisa tomar antes de dormir. Tomar líquido demais de noite atrapalha o sono. E o sono é sagrado. É de noite que o corpo se conserta. Então, o último copo desse chá fica para o fim da tarde, no máximo. Agora vou te falar de um alimento que é poderoso e barato. O caldo de osso. Você pega osso de galinha, de boi, de costela. Quanto mais cartilagem e tutano tiver grudado, melhor. Bota numa panela grande com água e um pouquinho de vinagre de maçã e deixa ferver baixinho durante horas. 4, 5 horas. Quanto mais tempo, mais as substâncias do osso passam para a água. O que sai dali? Proteína, colágeno, aminoácidos que o corpo usa para tentar manter os tecidos. Aquele caldo fica grosso, gelatinoso. E quando você toma ele, morno, você está dando para o corpo o material que ele pode usar. Não é milagre. Não reconstrói cartilagem da noite para o dia, mas pode ajudar como parte de uma alimentação melhor. Mas toma cuidado com o sal. Idoso com pressão alta não pode exagerar no sal. Então faz o caldo com pouco sal e tempera com alho, com cebola, com cheiro verde. E bebe uma caneca por dia. Pode usar ele de base para fazer sopa, para cozinhar arroz, mas não precisa ser todo santo dia. 3, 4 vezes por semana já está bom. Agora vou te falar de uma folha que muita gente acha que é só enfeite. A salsinha. Mas não é salsinha picadinha jogada em cima da comida, é salsinha fresca, batida no liquidificador com um copo de água. Coa e toma. Isso tem mineral, tem vitamina, ajuda na nutrição geral do corpo, mas não vou te dizer que limpa o rim. Isso não existe. O rim se limpa sozinho se tiver água suficiente e boa alimentação. E mais, salsinha tem oxalato. Quem tem tendência à pedra nos rins pode piorar se exagerar. E quem toma Marevan precisa ter cuidado com folhas verdes porque mexem com o efeito do remédio. Então, se for fazer, faz de vez em quando, não todo dia e em quantidade moderada. Tem outra folha que nasce em quintal e que pode ajudar, a tanchagem. Aquela folha que todo mundo pisa e ignora. Ela tem propriedades calmantes. Você pode fazer um chá com as folhas ou comer ela refogada. Mas escuta. Se você vai pegar planta do quintal ou do terreno baldio, lava muito bem. Lava com água corrente, deixa de molho em água com umas gotas de água sanitária, enxágua de novo. Porque planta do chão pode ter sujeira, fezes de animal, veneno. Não é para sair comendo qualquer coisa que acha bonita. Usa com cuidado e moderação. Agora vou te falar de um alimento que nossos avós comiam e que a gente esqueceu. Sardinha pequena, daquelas que dá para comer inteira. Você pode assar ela ou cozinhar no vapor. A espinha tem que ficar bem mole, e aí você come tudo. A espinha tem cálcio, tem fósforo, é alimento de verdade. Mas cuidado, se você tem dificuldade para engolir, se usa dentadura frouxa, se já engasgou com espinha antes, não faz isso. Não vale a pena o risco. Melhor comer o peixe sem espinha e buscar cálcio em outro lugar. E não precisa fritar. Fritura inflama. Assa, cozinha, faz no vapor. Agora vou falar de ovo. Ovo caipira. De galinha que cisca no terreno. A gema desse ovo é laranja escura, quase vermelha. E dentro dela tem nutriente bom. Gordura, que o corpo precisa. Vitamina, que ajuda o músculo a responder aos comandos do cérebro. Pode comer ovo. Mas não vou te dizer para esquecer colesterol. Porque tem gente que precisa cuidar disso sim. Se você tem colesterol alto, diabetes, problema de coração, a quantidade de gema que você pode comer por dia precisa ser ajustada com o médico ou com o nutricionista. Não é igual para todo mundo. Então não sai comendo 3 gemas por dia porque eu falei. Conversa com quem te acompanha. E se for fritar, usa uma frigideira boa, antiaderente, com pouco óleo ou faz cozido, não precisa nadar em gordura. Tem outra coisa que pode ajudar. O kefir. É um leite fermentado, mais forte que iogurte. Você consegue os grãos de graça com gente que cultiva. Coloca num copo de leite e deixa fermentar um dia. No outro dia, coa os grãos e bebe o leite fermentado.
O kefir tem bactérias boas que ajudam o intestino. E quando o intestino está saudável, o corpo absorve melhor os nutrientes. Mas cuidado! Se você tem problema de imunidade baixa, se faz quimioterapia, se usa corticoide pesado, não usa fermentado caseiro sem orientação médica, e se você tem intolerância à lactose, pode ser que o kefir não caia bem, dependendo de como foi feito. Agora vou te falar de um alimento que muita gente tem nojo, mas que é muito nutritivo. Fígado, fígado de boi, de galinha. Você compra fresco, lava bem e faz acebolado com alho, com limão. Come uma vez por semana. Só uma vez já tá bom. O fígado tem ferro, tem vitamina A, tem vitamina do complexo B. É denso em nutrição. Tem gente que não gosta do gosto. E tudo bem, não é obrigado. Mas se conseguir comer, ajuda muito, principalmente quem está com anemia, com cansaço excessivo. Agora vou te falar de algumas raízes e tubérculos que ajudam. A batata yacon, que parece batata doce, mas é branquinha por dentro, você come ela crua, ralada na salada ou faz suco. Ela ajuda a controlar o açúcar no sangue. E quando o açúcar está controlado, a inflamação diminui. Tem o inhame. Aquele inhame grande, você cozinha ele com casca. Come de manhã ou à tarde. O inhame é bom para a saúde geral. Ajuda o intestino. Come 2, 3 vezes por semana. E tem que comer verdura amarga. Couve, almeirão, rúcula. Essas folhas que ninguém mais quer comer. O amargo estimula o fígado a trabalhar direito. E se o fígado está funcionando bem, o corpo consegue limpar as toxinas, processar as vitaminas. Come verdura amarga quase todo dia, refogada com alho e um fio de azeite. Agora vou te falar de sementes. Gergelim torrado. Você torra ele levemente na frigideira seca, só para ficar crocante, e joga em cima da comida. O gergelim tem cálcio, tem gordura boa. Come todo dia. 2 colheres de sopa. Semente de abóbora, aquelas que você joga fora. Lava, seca no sol e come. Pode torrar levemente sem sal. Tem zinco, magnésio, ajuda o corpo a funcionar melhor. Tem também os temperos que são remédio. Alecrim, orégano fresco, manjericão. Esses temperos têm substâncias que ajudam a circulação, que combatem bactérias ruins, que protegem o corpo. Usa eles na comida, faz chá, mas nada em exagero. Tudo com moderação. E frutas, goiaba vermelha, acerola. Essas frutas têm vitamina C, que o corpo usa para fazer colágeno. E colágeno é importante para cartilagem, para tendão. Come fruta todo dia, mas fruta de verdade, não suco de caixinha com açúcar. Agora vou te falar de uma coisa que não tem nada a ver com comida, mas que é importante. Você precisa pegar sol. Sol de manhã, antes das 10. Ou sol de tarde, depois das 4. 15, 20 minutos, com os braços e as pernas de fora. O sol ajuda o corpo a produzir uma substância que fortalece músculo e osso. Sem sol, o corpo enfraquece. E precisa andar descalço, no chão de terra, na grama. 10, 15 minutos por dia. Isso fortalece os músculos pequenos do pé. Melhora o equilíbrio. Acalma o sistema nervoso. Parece bobice, mas funciona. Agora vou te ensinar uns movimentos simples que você pode fazer em casa. Não é exercício pesado. É movimento de reconstrução. Você senta numa cadeira firme, levanta devagar, usando a força das pernas. Senta devagar de novo. Faz isso 10 vezes. Devagar. Controlado. Pode incomodar um pouco nos primeiros dias. O músculo está acordando, mas escuta. Se doer forte, se o joelho inchar, se a dor piorar no dia seguinte, para. Isso não é normal. Procura avaliação. Desconforto leve é uma coisa. Dor forte é sinal de que algo está errado. Pode ser lesão, pode ser artrose avançada. Precisa investigar. Outro movimento. Você fica de pé perto da pia. Segura com as mãos, levanta na ponta dos pés, fica 3 segundos, desce devagar, faz 10 vezes. Isso fortalece a panturrilha. E a panturrilha é importante para a circulação. E tem um último. Fica de pé, segurando, levanta um joelho na direção do peito, só até onde conseguir sem forçar. Fica 5 segundos, desce, faz o outro lado, 5 vezes cada. Isso ensina o corpo a se equilibrar de novo. Agora eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Nada disso que eu estou te ensinando é rápido. O corpo não é máquina, é obra. E obra leva tempo. Nos primeiros 15 dias, você pode não sentir grande diferença. Mas lá pela 3ª semana, você começa a perceber. O joelho está um pouco mais firme. A dor diminuiu um cadinho. Você sobe da cadeira com menos esforço. Com 6 semanas, a diferença já é clara. Você anda um pouco mais. Sobe escada com menos medo. Com 3 meses, você está fazendo coisas que não fazia há anos. E com 6 meses você olha para trás e não acredita em como estava mal.
Mas tem uma condição, você tem que fazer com constância. Não adianta fazer uma semana e parar 3. O corpo precisa de rotina, é como regar a planta. Se rega hoje e esquece amanhã, a planta morre. E escuta bem, isso aqui não substitui médico, não substitui tratamento. Se você está com dor forte, se o joelho está muito inchado, se você caiu e acha que machucou sério, vai no médico, faz exame, faz tratamento. Tem casos que precisam de fisioterapia. Tem casos que precisam de infiltração. Tem casos mais raros que precisam de cirurgia. Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. O que eu estou te ensinando é o que você pode fazer em casa, junto com o tratamento médico, para dar para o corpo as melhores condições de se recuperar. É a parte que depende de você, da sua disciplina, da sua paciência. E olha, disciplina ajuda muito. Mas eu não estou dizendo que se você não melhorar é culpa sua. Não é. Tem joelho que sofreu demais. Tem artrose que já está avançada, tem lesão que não volta sozinha, tem gente que faz tudo certo e ainda precisa de intervenção. E tudo bem. O importante é tentar, é dar para o corpo a chance de se consertar. E se não der, você fez a sua parte. Eu já vi tanta gente melhorar fazendo essas coisas simples. Gente que estava quase desistindo, gente que achava que ia passar o resto da vida com dor e foi melhorando devagar, semana após semana. Não foi milagre, foi dar para o corpo o que ele precisava, foi paciência, foi constância. E sabe o que é bonito nisso tudo? É que você não depende só de farmácia, não depende só de médico apressado, você depende da feira, do mercado, da horta, da cozinha, depende de você mesmo. E isso te devolve não só a saúde do corpo, mas a dignidade de cuidar de você. Então eu te peço, começa devagar. Escolhe uma ou duas coisas que eu falei, faz o chá, faz os movimentos, vai na feira e compra comida de verdade. Não tenta fazer tudo de uma vez, vai com calma, vai construindo, tijolo por tijolo, dia por dia. E se você tiver fé, reza, agradece a Deus por esse corpo que ainda pode melhorar, agradece pela comida que a terra dá e pede força para ter paciência, para não desistir no meio do caminho. Porque no final, o que a gente quer não é só um joelho que não dói. O que a gente quer é voltar a viver sem medo, voltar a brincar com o neto, voltar a passear, voltar a ser quem a gente sempre foi. E isso ainda é possível. Eu já vi acontecer muitas vezes. E pode acontecer com você também. Se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que alguém entendeu o que você está passando, deixa um like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual é a sua maior dificuldade com os joelhos? O que você mais quer voltar a fazer? Eu leio os comentários e às vezes respondo, porque estou aqui para isso, para ajudar, do jeito que sei, com respeito. Vai com Deus e começa hoje, com calma. O teu corpo está esperando por você.